Boa tarde, a graça e a paz do Senhor, amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, por favor. Vamos dar início à celebração do culto ao Senhor nessa tarde maravilhosa. Eu pedi que os irmãos abrissem comigo no Salmo de número 122. 122. Todos encontraram? Amém. Salmo 122 começa dizendo, o salmista, dizendo o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que és edificada como uma cidade compacta, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão postas os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluias. Quando o salmista ele diz no versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista revela aqui no Salmo 22 um grande amor, um grande desejo em estar na casa do Senhor. Naqueles dias, embora o templo, a casa do Senhor não havia sido edificada, porque quem edificou, quem construiu a casa do Senhor foi Salomão, filho de Davi. E nessa época Davi já era morto quando o templo foi construído. Mas Davi estava se referindo a Jerusalém. Jerusalém aonde se dirigiam as tribos. Todas as tribos de Israel se dirigiam para Jerusalém nos dias das festas. As festas judaicas que aconteciam em Jerusalém. E ali havia grande mover de Deus naquele lugar. O Senhor se manifestava ali. E o povo, quando ia subindo para Jerusalém, eles iam cantando. Dos cânticos que eles iam cantando era o Salmo 122. Que maravilha! Para chegar em Jerusalém e celebrar ao Senhor a festa. E tinha festa que durava dias, 7 dias. E o povo ali na presença de Deus. Porque naqueles dias, Deus não habitava no povo, mas Deus habitava junto ao povo. Amém? Vou repetir. O Senhor não habitava no povo, mas habitava junto do povo. Hoje o Senhor habita no povo, dentro. A Bíblia diz que nós somos santuário do Espírito Santo. E nós temos motivo maior para celebrar o Senhor nesses dias de hoje. Você que saiu do teu lar, saiu da sua casa nessa tarde e veio aqui para a casa do Senhor, vamos ter a mesma atitude que teve Davi, o salmista Davi. Vamos alegrar-nos quando dissermos, vamos à casa do Senhor. Você está na casa do Senhor. Repita comigo, eu estou na casa do Senhor. Estou na casa do Senhor. Por isso eu quero louvá-lo e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluias. Senhor Deus,
nosso Pai Celestial, queremos fazer uma festa aqui para o Senhor nesta noite, porque quem é digno de receber toda adoração é o Senhor dos Exércitos, e queremos fazê-lo com toda alegria, diante da Tua presença, e pedimos que o Senhor manifesta a Tua mão poderosa sobre cada um de nós, e realiza milagres aqui entre nós, para que possamos sair daqui felizes, meu Deus, depois de ter adorado, depois de ter celebrado o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos começar esse momento de cânticos, com o nosso coração voltado para o nosso Senhor, nossa atenção, nosso foco, todo o nosso ser. Vamos cantar a canção que fala da cruz, aonde Ele, seu Filho, se entregou, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, se entregou por nós. Canção que se chama Quebrantado. Então, como a canção já sugere, coloque o seu coração de forma quebrantada diante do Senhor, que a Bíblia diz que Ele não rejeita o coração quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E nesse da vida graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é
palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Na cruz nós fomos resgatados, nós fomos libertos do pecado. Vamos cantar mais uma vez. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. pela cruz, Me chamou gentilmente. Obrigado, Senhor. atraiu e eu Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Glórias ao Senhor Jesus. Mais forte esse aplauso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos lembrar da cruz de Cristo sofrendo por nós, vencendo a morte e ressuscitando ao terceiro dia. O nosso Senhor vive, e porque Ele vive, como diz a canção, nós podemos crer no amanhã. Não só o amanhã nos nossos dias terrenos, mas especialmente o amanhã que significa a vida eterna, aonde nós vamos morar com Ele para toda a eternidade. Então vamos cantar uma canção tão conhecida chamada Porque Ele Vive. Vamos começar com as vozes. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive,
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E as vozes, porque posso crer no amanhã, porque Ele está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Ele vive. Tantos profetas importantes passaram por este mundo, mas só um morreu e ressuscitou. E Ele é o nosso Deus, é Cristo. Cristo que em nós é a esperança da glória. Obrigado, Senhor, porque nós podemos celebrar a Tua ressurreição, a Tua morte vicária naquela cruz.
E por causa desta morte, dessa ressurreição, nós temos certeza que no amanhã nós viveremos contigo, reinando sobre o teu reinado, com o Senhor reinando sobre nós. Aleluia! Glórias ao Senhor! Obrigado, Pai. Ainda sobre esse mesmo tema, vamos continuar cantando sobre o quão vitorioso é o nosso Deus. Ele que venceu a morte, e por isso temos vida no Senhor. Vamos cantar a canção que se chama Venceu, sobre a morte triunfou. Muita alegria, com palmas, vamos continuar celebrando. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. Às alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda autoridade vem dos céus e na terra. Seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou. Nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. Às alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda autoridade vem dos céus e na terra. O seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. A morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu.
morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. Venceu, sobre a morte triunfou. Nas trevas sua luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou. Nas trevas sua luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Glórias ao Senhor. O Senhor é bom. Tão bom cantar sobre as vitórias do nosso Senhor, porque são as nossas vitórias. Somos vitoriosos com Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo. Somente nele. Fora dele, não vale nem a pena dizer o que nós somos, né? Merecedores do inferno. Mas graças a ele, nós somos mais que vencedores por causa da sua vitória. Porque ele é Deus e nós somos os seus filhos. Aleluias. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o louvor seja eterno ao Senhor.
Oh, Senhor, nosso louvor é totalmente para Ti, Pai. Não nos deixa colocar nada entre nós. Não nos deixa construir ídolos que nos afastam do Senhor. O Senhor foi tão bom por nós, dando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Queremos permanecer sempre contigo até aquele grande dia, Senhor. E enquanto Ele não chega, nós vamos sempre lembrar disto. Lembrar desse momento especial, momento doloroso para o Senhor. Mas ali o Senhor sofreu as nossas dores naquela cruz. Levante a voz, meu irmão, e agradeça a Ele por tão grande amor dispensado naquela cruz. Agradeça a Ele, porque a própria palavra expressada no próprio Deus, o Verbo vivo, esteve entre nós, caminhou entre nós, morreu e ressuscitou por nós. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Nosso coração é grato ao Senhor por tão grande salvação dada a nós. Ó Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Glória seja dada ao Senhor. Veio para o que era ser.
Aleluia. Glória a Deus. Continue nesse mesmo ambiente de adoração. Você vai agora, como igreja, você vai representar a sua casa nessa noite. Você que está aqui, você sabe exatamente o que se passa, todas as situações que estão se passando. E você vai assumir o seu papel agora de intercessor, de intercessora. E você vai levantar a sua voz em clamor pela sua casa. Amém? Então, você pode levantar as suas mãos, você pode erguer a sua voz. Pai, nessa hora, Jesus, nós oramos no Teu nome. E nós oramos, Pai, para que seja feita, Senhor, a Tua vontade na nossa casa, assim como a oração que o Senhor nos ensinou, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa noite, orar para que a Tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor, que ela possa se manifestar dentro de nossas casas, dentro de cada lar aqui representado, por cada pessoa que está aqui, com as suas mãos levantadas, assumindo um papel de intercessor e orando por ela, Senhor. Pai, Tu conheces, Tu sabes, Senhor, se é uma questão conjugal, que o Senhor possa ir lá restaurar essa família, Senhor. Se é uma questão, Senhor, entre os filhos, restaura, Pai, a vida, restaura, Deus, o laço familiar, Senhor. Nós oramos também, Senhor, para que se porventura seja uma questão de cura, de enfermidade, Deus, que a Tua vontade se manifeste agora lá, Senhor, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vigor, trazendo força, Senhor. Mas nós oramos, Pai, é em Teu nome, Jesus, é em Teu nome, crendo que o Senhor opera, Pai, em nossa família, Senhor. E como o Senhor nos ensinou, Pai, vem, Senhor, e manifesta o Teu reino na nossa vida, na nossa família, Senhor. Nós oramos, Pai, em o Teu nome, Jesus. Em Teu nome, em Teu nome. E agora eu quero convidar você a continuar com a mão levantada. E vamos colocar o pastor Nivaldo. Nós cremos que ele já está sendo cuidado pelo Senhor. Vamos levantar uma oração a Ele. Deus, nós cremos no milagre, Senhor, porque tudo que o Senhor fizeste até aqui, na vida do pastor Nivaldo, o Senhor prova que o Senhor é um Deus presente com ele, Pai. E assim como o Senhor falou com eles lá dentro daquele quarto, dizendo que quem cuida dele é o Senhor, nós estamos crendo nessa palavra, Senhor. Nós estamos crendo, Deus, que cada procedimento que ele vai passar lá naquele hospital, o Senhor é quem está cuidando. O Senhor vai aonde a mão do médico não pode ir. O Senhor vai tocando em cada área que precisa de um toque Teu, nas vidas e na saúde do nosso pastor. É o que nós te oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como é bom estar na casa do nosso Deus. Não é verdade, irmãos? Como é bom estar aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, apresentando nossas famílias, apresentando o nosso pastor, na certeza de que o Senhor está cuidando dele, está cuidando de nós. O nosso Deus é onipresente, Ele é onipotente, né? Ele é o Deus que tem todo o poder, Ele é o médico dos médicos. E o nosso Deus pode tudo, amém? E nós cremos nisso. Nessa noite eu queria conhecer os nossos visitantes. Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem alguém nos visitando? Se tiver, só acena. Não tem? Ninguém nos visitando? Amém. Todos são de casa?
nós estamos juntos aqui em família, louvando o nome do nosso Deus. E sabemos que o Senhor tem recebido a nossa adoração nessa noite, que nós dedicamos somente a Ele, né? Nesse fim de semana, onde é comemorado a Páscoa, nós sabemos que o nosso Jesus, Ele vive nos nossos corações, Ele vive em nossas vidas, amém? Nós cremos nisso. Glória a Deus, exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu queria convidar a igreja nesse momento para que os irmãos possam ficar de pé. Nós vamos no momento de entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Cadê o irmão Júnior Lima? Que vai ficar segurando aqui o gasofilácio para que os irmãos possam entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Enquanto o irmão Wagner ministra uma canção, os irmãos têm liberdade. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, as crianças vão estar se dirigindo às classes, juntamente com as suas professoras. Amém? Eu gostaria que o pastor Eduardo se dirigisse até aqui. Que o Senhor te use nessa noite, que o Espírito Santo possa falar através da sua palavra, através do seu servo aos nossos corações, e que nós nossos corações possam ser como uma terra boa e possa receber a mensagem que o Senhor vai nos transmitir nessa noite. Amém? Podemos assentar, queridos? Podemos assentar? Eu passo a palavra ao pastor Eduardo. Aleluia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor nessa noite, quando nos dá a oportunidade de, mais uma vez, poder estar na presença do Senhor. Aleluia. Vamos continuar orando pela vida do nosso pastor, para que a sua saúde seja restaurada o mais rápido possível. Amém, meus amados? Não é bom estar enfermos, mas nós sabemos que Deus, Ele é capaz para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Aleluia. Então, queridos, Deus, Ele faz o que o homem não pode fazer. Deus, Ele opera no momento em que todas as possibilidades humanas se esgotam. Quando chega no momento crucial entre ser ou não ser, fazer ou não fazer, Deus, Ele entra com a providência e opera o milagre que nós precisamos. Amém? Agora, uma coisa é certa, Ele não chega nem adiantado e nem atrasado, mas Ele chega no momento certo. Ele chega na hora certa. Amém, meus amados? Então nós precisamos estar agarrado nesse pensamento, apegado, com essa certeza de que nós servimos a um Deus que é poderoso, esse Deus que é tremendo. Amém? Nós não estamos diante de um Deus morto, de uma religiosidade, não é? Baseada em produto humano, da mente humana. Mas nós estamos diante do Todo-Poderoso. Nós estamos nessa noite cultuando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.
E nós temos a plena convicção de que é Ele que conduz a nossa vida. É Ele que conduz o nosso ser. É Ele que nos dá o pão. É Ele que nos dá a condição de vida. Não é a nossa inteligência. Não é a nossa capacidade. Mas é o Senhor acima de tudo. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. Se alguém puder acender essa luz aqui, irmão, para mim eu agradeço. Aleluia. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, queridos, trazendo um entendimento acerca do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nós vamos aprender acerca do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não é algo, como muitos pensam, há muitas religiões que acham que o Espírito Santo é algo. Mas o Espírito Santo não é algo. O Espírito Santo, ele é alguém. E quem ele é? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Para entender essa questão, queridos, de Trindade, se lembra do triângulo? Lá na matemática você tem um triângulo. O triângulo, ele é um triângulo, porém de 3 quinas, 3 pontas. 3 lados, mas não são 3 triângulos, é apenas um triângulo, né, que contém 3 lados. Na teologia, Deus, ele é um Deus, ele é Deus o Pai, ele é Deus o Filho e ele é Deus Espírito Santo. Amém? Então não existe 3 deuses, existe um Deus, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Você sabe que quando Jesus esteve aqui na terra, quando Jesus esteve treinando os seus discípulos, quando ele estava já próximo a voltar para o Pai, inclusive nós estamos na Semana Santa, hoje é domingo de Páscoa, significa que hoje ele ressuscitou, amém? E ele vai ficar, quando ele ressuscita, ele vai ficar quase 50 dias ainda conversando, dando as últimas instruções, e nessas instruções ele diz para a igreja, olha, para os discípulos, ele diz assim, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar com vocês um outro Consolador. Vocês lembram disso? Ele disse, eu volto para o Pai, mas eu deixo para vocês um outro Consolador, né? Quando ele fala um outro Consolador, ele está dizendo que é um outro parecido com ele, um da mesma qualidade que ele. Então Jesus volta para o Pai, mas ele disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Amém? Então nós não estamos órfãos. A igreja não ficou órfã. Ou seja, a partir do momento em que os discípulos de Jesus ouviram subir, voltar para o Pai, então ele disse que haveria de derramar o Espírito Santo de Deus. Ele diz, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Amém? A palavra poder é dínamos, e dínamos é dinamite. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, está cheio do poder de Deus. Amém? Só que esse poder de Deus, irmão, não te deixa maluco. Esse poder de Deus não te deixa doido. Esse poder de Deus não te deixa fazer besteira. E não te deixa aluado. Pelo contrário, você está em sã consciência, em pleno conhecimento daquilo que é a verdade de Deus. Você lembra que quando acontece o Atos 2, que a igreja recebe o Espírito Santo, que as pessoas pensam que eles estão embriagados. Lembra? Esse pessoal está embriagado uma hora dessa, 9 horas da manhã, não é? Quando eles são cheios ali do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, eles começam a falar em outras línguas. Naquela ocasião, ele está falando em idiomas das nações que
que haviam naquela época, ele diz assim: como nós os ouvimos falar em nossa própria língua. Então há um momento em que Pedro, você lembra que Pedro, há uns dias, algumas 72 horas antes, algumas horas antes atrás, Pedro estava dizendo para uma mulher: eu não conheço esse homem. Falou para uma outra pessoa: eu nunca estive com esse homem. Falou por uma outra pessoa: Deus o livre, eu não sei quem é esse homem. Sabe por que Pedro age daquela forma? Porque Pedro não tinha o Espírito Santo de Deus. Pedro estava seco da graça de Deus. Pedro estava vazio de Deus. Quando o crente não tem o Espírito Santo de Deus, ele está seco de Deus, ele está vazio de Deus. Tu é crente, fulano? Eu não. A minha mãe é. Tu é crente, fulano? Eu não. A minha esposa é. O meu esposo é. Por quê? Porque falta ali o Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, e alguém te pergunta: tu és crente? Tu diz assim: lavado, redimido, enxaguado com o sangue do Cordeiro. E aí agora Pedro, que outrora, horas atrás, estava negando porque não tinha o poder do alto, agora que ele recebe o poder, ele se levanta no meio de quase 120 pessoas e diz assim: esse povo que vocês estão vendo agora não estão embriagados, mas isso é o que diz o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões. Aí ele vai contando, queridos, e daqui a pouco ele está falando a respeito do sacrifício de Jesus, da obra de Jesus, do ministério de Jesus. E aí alguém diz assim: e o que nós temos que fazer para que nós sejamos salvos? Olha, cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça. E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus. Então, queridos, é um novo Pedro, é uma nova pessoa, são novos discípulos, porque agora eles estão cheios do poder de Deus. Amém? Então hoje nós vamos ver sobre o Espírito Santo de Deus, algumas coisas a respeito do Espírito Santo. Eu não vou ler uma referência, mas eu vou ler várias referências. Eu queria que vocês acompanhassem para que nós pudéssemos então ter uma visão geral acerca do Espírito Santo. Amém, meus amados? Não vou me deter em um texto inicial, mas nós vamos ler vários textos e aí com certeza nós vamos conseguir então consolidar esse ensinamento na mente dos irmãos. Amém? Há interpretações errôneas. Há muitas interpretações errôneas acerca de Deus, acerca de Jesus, e não podia ser diferente acerca do Espírito Santo. Então, interpretações equivocadas acerca da Trindade, interpretações equivocadas acerca da palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é a seguinte: quem é que nasce primeiro? Ou quem surge primeiro? O astro ou a astrologia? Quem é que surge primeiro? As plantas ou a botânica? Quem é que surge primeiro? Deus ou a teologia? Quem que surge primeiro? Então, primeiro Deus, para depois a teologia. Então, se a tua religião é fraca, a tua teologia é fraca. Tem muita gente, irmãos, que fala sobre Deus, que fala sobre igreja, que fala sobre o Espírito Santo, mas a sua teologia é uma teologia medíocre, é uma teologia pequena, é uma teologia equivocada.
que é teologia, pastor? Estudo sobre Deus. Alguém estuda sobre Deus. E você sabe o trajeto da teologia? Você sabe onde que a teologia nasceu? Não, pastor, eu sei que a minha mãe me trouxe para a igreja quando eu era pequeno, e aí eu nasci nessa eu vou morrer, né? Ou então, não sei, mas a teologia, ela nasce na Alemanha, ela é envelhecida na Inglaterra, ela é adulterada nos Estados Unidos, e ela é consumida no Brasil. Irmão, um monte de besterol que nós temos no que diz respeito à teologia, a ensinamentos da palavra, vem dos Estados Unidos, da adulteração da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nessa Bíblia, na tua Bíblia, ela não... Diz aí o texto do versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Observa, queridos, que o texto fala o Consolador. E se você verificar aí na tua Bíblia, o Consolador está começando com letras maiúsculas. Consolador é um adjetivo e um substantivo masculino. Jesus se refere ao Espírito Santo como alguém que consola. E aí ele diz assim: esse é um pronome demonstrativo. Esse vos ensinará todas as coisas. Agora, queridos, 15:26. João 15:26. Quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, o que diz o texto aí? Ele testificará de mim. Amém, meus amados? Então, a palavra ele é um pronome pessoal. Pronome, a palavra que se coloca no lugar do nome, para não ser preciso repetir o mesmo nome. Ele testificará de mim. Então Jesus, ele apresenta o Espírito Santo não como sendo algo, mas como sendo alguém, o Consolador, aquele que ensina, aquele que consola, aquele que ajuda. Amém, meus amados? O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1, Jesus ele se apresenta como advogado. Em João capítulo 16, capítulo 14, versículo 16, Jesus ele fala sobre um outro Consolador. E esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, número 1, ele esteve presente na criação. Você lembra que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, é um princípio, em um determinado momento, Deus ele cria o mundo. Mas não o mundo que você conhece. Não esse mundo que nós conhecemos, esse mundo vegetal, mundo de plantas, mundo de animais, mundo de seres humanos. Quando a Bíblia diz que no princípio Deus criou, lá no começo Deus criou a primeira terra chamada Éden,
mineral. O primeiro Éden de Deus, o primeiro Éden criado por Deus, se chamava Éden mineral. Lá no princípio, quando nós não sabemos a distância, quando nós não temos, a Bíblia não traz esses pormenores de que tempo foi esse. A ciência fala alguma coisa sobre o tempo em que a Terra existe. Mas a Bíblia diz que lá no princípio Deus criou todas as coisas. E ele cria, queridos, um Éden chamado de Éden mineral. E nesse Éden mineral, ele era coberto de pedras preciosas. Ele era coberto de diamante. Ele era coberto de ouro. Ele era coberto de toda sorte de pedras preciosas que pudesse existir. Lá no Éden mineral. E sabe quem ele colocou para habitar no Éden mineral? Colocou um anjo de luz. Pastor, de que tradição o senhor está falando? Onde está isso que eu nunca vi na Bíblia? Está na Bíblia, queridos. Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 13. Estava tu no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa te cobrias. E aí o Senhor vai dizendo tudo que havia lá, nesse Éden mineral. E aí, queridos, ele fala assim, tu estavas lá e perfeito eras o teu caminho, desde o dia em que tu foi criado. Está falando desse anjo de luz, que morava no Éden mineral. E ele diz assim, perfeito era o teu caminho, desde o dia em que se achou iniquidade no teu coração. Quando tu disse no teu coração, subirei acima. Olha onde ele está, irmão, ele está embaixo. O anjo, esse anjo de luz, ele está embaixo. E ele diz assim, subirei, olha o que ele diz, Ezequiel 28. Aí lá em Isaías 14 ele diz assim, subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Lembra que ele disse isso? Serei semelhante ao Altíssimo. E aí, queridos, Deus, olha a intenção em que está no coração dessa estrela da alva e julga a este anjo. Na tradição judaica, a tradição judaica diz assim, por que Deus não destruiu Satanás no momento em que Satanás pecou, pecado original? Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, se Deus destrói Satanás e assim cumprir uma mensagem que esse anjo havia pregado entre os outros anjos, que dizia, Deus é mau e todos que se levantam contra ele, Deus o destrói. Então foi isso que ele ensinou. E ele consegue trazer a terça parte dos anjos para estar junto dele, ao lado dele. E a Bíblia diz que Deus ele pega Satanás, esse anjo de luz ele reduz a Satanás, os anjos que estão junto com ele reduzem a demônios e lançam no abismo. E aí agora que vem Gênesis versículo 2, quando ele pega esse Éden mineral, mergulha nas águas, e agora diz o versículo 2, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa é a história da criação da primeira terra, Éden mineral. A Bíblia também não diz por quanto tempo a terra está mergulhada nas águas. A Bíblia não fala isso, porque ela não tem interesse, queridos, em mostrar os mínimos detalhes. Ela aponta o que nós precisamos para crer em Deus, para crer em Jesus e para viver uma vida de santidade com Deus. Mas chega um momento na história da criação, e no versículo 3 do Gênesis, que Deus ele decide restaurar tudo de novo. E aí ele começa, haja luz e houve luz, haja isso, haja aquilo outro. E aí ele vai criando um ambiente
para um novo ser que haveria de habitar na terra novamente. E aí, quando chega no versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis, o que diz lá o versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis? Sem pegar na Bíblia, diz assim: e disse Deus, apareça a porção seca. Ele não disse, Marcelo, presbítero Marcelo, haja porção seca. Lá no versículo 9 ele diz, apareça a porção seca. E a porção seca chamou terra. E agora ele vai criar, queridos, não mais seres angelicais. Ele não cria mais seres angelicais. Agora ele vai criar o homem. Ele vai criar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Capítulo 2 de Gênesis. Ele vai criar o homem, a sua imagem. Lembra que Satanás diz assim, eu vou estabelecer meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo? Lembra que ele queria ser semelhante ao Altíssimo? Agora Deus diz, eu vou colocar nesse ser que eu vou criar a minha imagem e a minha semelhança. Coisa que o outro queria, eu já vou colocar nesse. E aí, queridos, coloca lá, né, o seu sopro de vida. E aí cria ali o homem, e o homem começa agora a se desenrolar, né, no planeta chamado, agora não mais Éden mineral, agora Éden vegetal. Ele colocou no Éden, jardim de Deus. Éden vegetal. Amém, queridos? E aí o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo, ele está, queridos, na criação. O Espírito Santo, ele está ativo em tudo isso que está acontecendo no planeta Terra. Ele está em plena atividade. O Espírito Santo está lá no começo. O Espírito Santo está dando vida às criaturas de Deus. Salmos 104, versículo 30. Vamos ver lá. O Espírito Santo lá na criação, lá nos primórdios dos seres humanos. Salmos 104, verso 30. Vamos ver o que diz aí o texto. Salmos 104, verso de número 30. Quando envias o teu Espírito, são criados e renovas a face da terra. Amém? Deus, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo cria e renova a face da terra. O Espírito Santo também, queridos, no passado, esteve com todos aqueles que estavam no plano e no projeto de Deus. Você sabe que desde Moisés, desde Abraão, né, você vai ver ali o Espírito Santo trabalhando na vida dos personagens bíblicos. Então o Espírito Santo trabalhou profundamente na vida dos personagens bíblicos. Trabalhou na vida de Moisés, trabalhou na vida de Josué, trabalhou na vida de Gideão, trabalhou na vida dos juízes de Israel, trabalhou na vida de Davi, trabalhou na vida dos profetas. Então, por todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo esteve presente. Amém, meus amados? Então, o Espírito Santo, ele sempre esteve ativo no planeta. E mais uma, o Espírito Santo, ele, através da sua palavra, ele fala. Através da sua palavra, ele vai transmitindo a vontade de Deus para os seres humanos. Então eu vou passar aqui algumas referências bíblicas e se der você anota. Amém? Não vai dar para a gente ler todas elas. Mas, atributos do Espírito Santo. Número 1, o Espírito Santo pensa. Romanos 8, 27. O Espírito Santo, ele raciocina. Romanos 8, 27. O Espírito Santo, como um atributo dele, ele sente vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo tem vontade própria.
O Espírito Santo, ele também pode sentir tristeza. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler esse. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Diz aí o texto, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo sente tristeza. O Espírito Santo também, queridos, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, o Espírito Santo revela. Então, se você mantém uma vida de consagração com Deus, e se você tem alguma dúvida, se você está precisando conhecer algo, entender algo, basta que você ore ao Espírito Santo, que o Espírito Santo revelará a você todas as coisas. Um outro atributo do Espírito Santo é que, segundo Jesus, em João capítulo 14, versículo 26, ele vai ensinar. Então, quem é que nos ensina as coisas? E principalmente as coisas de Deus? O Espírito Santo. Ah, pastor, mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, não fica assim, rodopiando e tal, falando em língua estranha toda hora? Não, queridos. O Espírito Santo, ele nos dá entendimento para que nós possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. O Espírito Santo, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele testifica acerca das coisas de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito Santo, ele intercede. Então, queridos, às vezes nós não sabemos orar. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Mas se nós somos salvos em Jesus, e se nós acreditamos em Deus, nós temos o Espírito Santo para interceder por nós. E a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É quando você dobra o joelho e não tem mais o que orar. É quando você dobra o joelho e não sabe mais o que falar. E é aí que o Espírito Santo vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, o Espírito Santo fala. E a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, o que? O Espírito Santo diz às igrejas. Atributos do Espírito Santo que também estão em Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo é eterno. Outro. Lucas capítulo 1, versículo 35. O Espírito Santo, ele é onipotente. Se ele é Deus, então ele é onipotente. Salmo 139, versículo de 7 a 10. Quando o salmista diz: para onde me ausentarei da tua face? Se eu for para tal lugar, tu estás ali. Se eu for para outro lugar, tu também está ali. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é onipresente. O Espírito Santo, querido, está em todos os lugares. O Espírito Santo, ele é onisciente. 1 Coríntios 2:10. Vamos ler. 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo, ele é onisciente, assim como Deus, queridos, porque ele é Deus. Olha o que diz aí a Bíblia. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. Aí olha o que diz aí, ó. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia.
Olha que coisa maravilhosa, queridos. O Espírito Santo, ele penetra nas profundezas de Deus. Você consegue penetrar nas profundezas de Deus? Não. Mas você penetra as profundezas do teu coração. Sim ou não? Do teu coração, da tua alma, do teu entendimento. E alguém disse que o homem é o que ele é quando ele está sozinho. Quando não tem ninguém olhando, então você é quem você realmente é. E você sabe quem você é quando você está sozinho. O que você faz, o que você fala, o que você vê, o que você ouve, o que você pensa. Porque o teu espírito, olha irmão, o ser humano ele é composto de uma tríade também. Corpo, alma e espírito. Aí olha o que diz aqui o versículo 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém, queridos? Nome do Espírito Santo. Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16. Espírito de Cristo, Romanos 8,9. Espírito Santo, Atos 1,5. Espírito de vida, Romanos 8,2. Espírito de adoção, Romanos 8,15 e Gálatas 4, 5 e 6. Então, queridos, por esses textos que nós lemos e pelo que nós já estudamos até agora, o Espírito Santo está em evidência. Sim ou não? O Espírito Santo está com você. Agora olha aqui, queridos. Esse copo aqui, ó, ele está cheio d'água, sim ou não? Sim, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora ele não está mais tão cheio, porque eu derramei um pouco. Imagina esse copo aqui, queridos, olha. Eu vou tomar água primeiro. Tome água. Rio APU. Bem pertinho, Rio APU, bem aqui, ó. Eu pego esse copo, vou lá na ponte do APU. Todos conhecem que é a ponte do APU, levanta a mão só para me ver. Beleza, ok. Todos conhecem a ponte da APU. Aí eu vou lá na ponte da APU, queridos, e solto esse copo de cima da ponte no rio. Ok? O copo se domina lá no rio APU. Esse copo se domina no rio APU, se eu soltar ele lá. Quem vai dominar o copo? As águas do rio APU. Sim ou não? As águas do rio APU. Quando você aceita Jesus, você é como esse copo cheio de água. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Maravilha. Só que você precisa ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que é algo totalmente diferente. Ok? Então, uma coisa é você ter o Espírito Santo, copo cheio d'água. Uma outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, o copo no rio, e quem vai dominar é o rio. Sim ou não? O Espírito Santo na Bíblia parece como água. Derramarei do meu Espírito. O Espírito Santo não é água, mas simboliza água, e Deus ele falou assim: vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Aí Ezequiel, querido, diz que o camarada entrou com uma vara de medir, lembra da vara de medir? E aí mediu um tanto. A água estava onde? A água estava onde? Tornozelo, sim ou não? Mediu outro tanto. A água estava onde? No joelho. No joelho, irmão, você até ainda pula ainda assim na água. Sim ou não? Mediu outro tanto e a água estava onde? Aqui já é mais difícil um pouco. Quando você vai para a praia e a água na praia está mais ou menos nessa altura aqui da tua cintura, você já tem que ter um pouco de cuidado. Porque ali as ondas já conseguem já
que movimentar, sim ou não? Aí a Bíblia diz assim, mediu outro tanto e agora? Já é um rio. E o profeta disse que não conseguia mais, porque tinha que ser a nado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Queridos, níveis de relacionamento com Deus. Tem uns que têm um nível de relacionamento com o Espírito Santo, que a água está lá no tornozelo. Água no tornozelo, você brinca de ser crente às vezes. Né? A água está no joelho, camarada vem na igreja dia sim, 8 não. Não é assim? Água no lombo. Aí ele já começa a ter um pouco de compromisso. A água quando já está acima dos ombros, aí não é você que se domina, mas é o Espírito Santo que tem total domínio sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, diga assim, eu quero que o Espírito Santo guie e dirija a minha vida. Aleluia! Para isso você tem que ser esse copinho lá no Rio APU, sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não queira ser, irmão, esse copinho aqui que simplesmente tem o Espírito Santo, mas seja cheio do Espírito Santo. O pastor está aqui, fala língua estranha, irmão, ora em língua estranha, irmão, mas como se tu não tem, irmão? Só dá quem tem. Então, à medida que nós temos intimidade com o Espírito Santo, temos o poder de Deus em nós, aí nós temos ousadia, porque lembra que Jesus disse? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Irmão, o Espírito Santo, ele esteve com Jesus. O Espírito Santo esteve com Jesus. Foi concedido por Jesus. O Espírito Santo concedeu, o poder do Espírito sobre Maria. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Você lembra que em Lucas capítulo 4, versículo 1, lembra que em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para onde? Para o deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, Jesus não venceu porque era filho de Deus. Jesus não venceu a tentação do deserto porque era filho de Deus. Mas Jesus venceu a tentação do deserto porque primeiro, lembra? Ele ficou o quê? 40 dias e 40 noites jejuando, orando, ficando cheio do Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz assim, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não perdeu aquela guerra, ou ele não venceu porque era filho de Deus. Ele venceu porque ele estava preparado para vencer. Foi por isso que Jesus venceu. Não é porque ele era filho de Deus, não. É porque ele se preparou antes. Ele se preparou antes. Então, queridos, vida cristã é jejum, é oração, é piedade, não é? Piedade no sentido de temor a Deus, compromisso com as coisas de Deus. Então, a gente não simplesmente liga no domingo ou no final de semana no modo religioso. Tem que ir para a semana todinha no modo trabalho, modo estudo, né? Modo trabalho, modo estudo, modo isso, modo aquilo. Aí quando chega no domingo, liga o botão, modo religioso. Aí vem, fica 2 horas no culto, saiu do culto, desliga o modo religioso, aí volta para o modo normal, né? E o modo religioso fica stand-by até o próximo domingo. Não, irmão, vida cristã é constante, é diária, é você constantemente, você ali, olha, vivenciando a obra de Cristo. Sabe por que não acontecem muitos milagres, irmãos, aqui no nosso meio hoje? Porque nós não estamos no campo de batalha. Nós não estamos no campo de batalha. Cada um, quando terminar aqui o culto, daqui a pouco, e eu vou encerrar, as crianças ainda vão se apresentar, talvez alguém aqui já vai direto para a pizzaria, outro vai para o restaurante, outro vai para o aniversário, sabe Deus aonde. E aí, tá, interessante, bababá, BBB. Não, já vou porque amanhã cedinho tem que trabalhar. Aí,
Já chega de manhã cedo, da manhã na segunda, conta para pagar e tal. Eu garanto, irmão, tem gente que não sabe nem o nome do irmão que congrega aqui na igreja. Eu não vou nem perguntar para quem que não sabe o nome de ninguém aqui, porque aí eu também não sei. Entendeu? Mas nós precisamos de vida diária com Deus. Por isso que a igreja primitiva, irmão, cresceu, fortaleceu, avançou, porque ela tinha vida diária com Deus. E o Espírito Santo estava constantemente na vida da igreja. Eles estavam testemunhando, eles estavam falando do amor de Deus para todas as pessoas. E o que é que a Bíblia diz lá? Que o número de pessoas que iam sendo salvas só iam aumentando, amém? Por quê? Porque elas estavam em plena atividade. A igreja estava em plena atividade. Então, olha aí, ó. O Espírito Santo esteve presente em todo o ministério de Cristo. O Espírito Santo na igreja. Habita na igreja como seu templo. Ei, irmão, o Espírito Santo, ele não habita aqui, nesse espaço. Porque isso aqui não é igreja, isso aqui é o templo. Igreja é você. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Amém? Então, na igreja, ele habita dentro de você. Ele é derramado como chuva na igreja. Ele fala à igreja. Ele produz comunhão na igreja. O Espírito Santo une a igreja. O Espírito Santo dá dons à igreja. Irmão, dom de pregar. Dom de testemunhar. Dom de curar. Lembra dos dons? São 12. 1 Coríntios 12 e Romanos 8. Os dons. Os dons, são 12 dons. Lá em 1 Coríntios 12, 12 dons. E lá em Romanos 8 ainda tem mais uns 4 dons, diferentes dos dons de 1 Coríntios. É o Espírito Santo que dá dom à igreja. E aí o apóstolo Paulo disse, buscai os melhores dons. Nós estamos buscando os dons? O Espírito Santo dá os dons à igreja. Então nós precisamos. O Espírito Santo designa líderes para a igreja. Irmão, quem chama é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que fala na igreja. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Levanta homens e mulheres inspirados por Deus para levar a palavra do Senhor à sua igreja. Você está ouvindo hoje a palavra de Deus para a edificação da sua igreja. Amém? O Espírito Santo opera através de pessoas na igreja. O Espírito Santo dá poder aos pregadores, 1 Coríntios 2,4. E o Espírito Santo comissiona. O Espírito Santo comissiona homens e mulheres para a obra de Deus. Lá em Atos capítulo 13, queridos, versículo 2 a 4, a igreja está reunida. A igreja está reunida. Aí o Espírito Santo, eles estão orando, o Espírito Santo diz assim, ó, apartai-me, ou separai-me, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu os tenho mandado. Amém, queridos? Então, quem separa na obra é o Espírito Santo. Agora, com relação ao pecador, queridos, o que é que o Espírito Santo faz na vida do pecador? Bora ver? O Espírito Santo também trabalha até na vida do pecador. Vamos lá. João 16, Evangelho de João 16, 7 a 11. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Você lembra que o homem pecou contra Deus? Você lembra que o homem desobedeceu a Deus? Pois é. Quem convence o homem, irmão, do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem salva o homem é o Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos para falar acerca de Deus, para falar do perdão de Deus. Mas é o Espírito Santo que convence esse homem de que ele realmente precisa aceitar a Jesus.
Amém? O Espírito Santo comissiona pessoas para proclamar o evangelho aos pecadores. E o Espírito Santo revela a verdade salvífica do evangelho. Então tudo é o Espírito Santo, queridos. E o Espírito Santo quer usar você. Amém? O Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo quer que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Só que ele não vai chegar e possuir você, que é um dos equívocos de muitas pessoas lá fora. Isso aí está possuído do Espírito. Não, irmão. O Espírito Santo, lembra que Jesus disse: eis que estou à porta aí e bato. Se alguém abrir a porta, então entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Então nós precisamos querer o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos querer ser usado por Deus. Tem a música lá da linha, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Aí diz para usar como? Como um canal, como uma flecha, não é assim? Como um farol. Como ponte sobre as águas, como no deserto, como flecha que acerta o alvo. Da maneira que te agrada em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aí isso aí tu faz, irmão, quando você está em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus, joelho dobrado, lágrimas sendo derramadas ali, ó, na presença do Senhor. Irmão, para concluir, o crente tem que ser igual pastel de rodoviária. Conhece pastel de rodoviária? Como é que é pastel de rodoviária? Pouca carne e muito óleo. Irmão, o crente tem que ser igual pastel de rodoviária, irmão. Pouca carne e muito óleo. Amém? Óleo fala sobre a unção do poder de Deus. Crente carnal, meu irmão, não vai se encher nunca do Espírito Santo. Nunca, nunca, nunca. Crente carnal não, irmão. Agora, crente espiritual. Vai chegar para visitar um colega, vai chegar para visitar uma pessoa, aí a pessoa está lá passando por dificuldade, você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai dar uma palavra de ânimo para a pessoa. E aí a pessoa lá vai ser fortalecida. E sabe o que vai acontecer depois? O nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então vamos estar em pé, queridos, em nome de Jesus. Prepara as crianças lá para vir fazer a apresentação. Queridos, de tudo isso que eu falei, lembra-se que o Espírito Santo está com você. Amém? Imagina que você chegou agora. Quem tem carro ou moto aqui, levanta a mão assim. Carro ou moto, carro ou moto. Levanta aí, carro ou moto. Quase todo mundo, glória a Deus. Quem não tem, vai ter, viu, irmão? Tem que trabalhar para poder ter. Amém. Ei, quando você chega no posto de gasolina, às vezes acontece, né? O frentista diz assim, é para encher ou é para completar?
Não é assim? Pergunta, né? Agora que nós estamos em tempo de crise, o cara já chega logo falando, bota 20 conto aí. Mas outrora ele perguntava, é para encher ou é para completar? Não é? Então, queridos, o Espírito Santo pergunta para você nessa noite, ei, é para encher ou é para completar? Hein? É para encher? Se for para encher, ele vai encher. E se for para completar, queridos, só, ele vai completar em nome de Jesus. Amém? O importante, queridos, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Entendeu a doutrina do Espírito? O Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Quem ele é? A terceira pessoa da Trindade. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós temos falado, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, o Teu Espírito Santo é aquele que está conosco, que nos ajuda em todos os momentos, que nos guia, que nos consola, que intercede por nós. Pai querido, a Tua igreja ora nesse momento pedindo para ser cheia do Teu Espírito Santo. Pai querido, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos estar com nossos vasos em pé, para que o Senhor possa encher da Tua unção, encher do Teu poder, encher da Tua graça, encher da Tua autoridade, Senhor, para que nós possamos falar a Tua palavra, testemunhar do Teu Evangelho, Senhor, a toda criatura. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo não nos abandone e que nós possamos a cada dia cultivar uma experiência e uma vivência com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Podendo assentar, queridos, vamos ver as criancinhas apresentando. Amém. Boa noite. Graça e a paz. Nós estamos aqui com todas as turmas do Ministério Infantil, os juniores, os principiantes e o maternal, porque hoje é uma noite muito importante. Hoje é uma noite muito importante. E eles estão aqui para mostrar para vocês uma parte do nosso trabalho nas salinhas, que além de contar, não são só histórias, mas é a Bíblia também. E semana passada eles tiveram um momento bem especial, que foi aprender sobre a verdadeira Páscoa. E hoje eles estão aqui todos juntos para mostrar um pouquinho do que eles aprenderam para vocês, amém? Cada turminha vai fazer uma parte. E primeiramente, é sempre a gente lembrar qual é a mensagem na Páscoa, o que a Bíblia fala para nós. E por isso, nós juniores, qual é o versículo? Qual o versículo que vocês têm aqui para falar para nós? Lá em João 11.
por amor a sua vida entregou. Sofreu e morreu, Cristo meu Rei. O túmulo não me prendeu. A vida venceu. Tem paz. Amém. Glória a Deus. Bastante. Ei, vem! Deus. Tem muito canadeiro aí. Tá perguntando se tem muito glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Amém? Tem alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Jesus? O Espírito Santo está falando no teu coração. O Espírito Santo está convencendo você que você precisa estar na igreja, você precisa assumir um compromisso com Deus. Então, se tiver, é uma oportunidade que nós franqueamos a você como igreja para que se reconcilie com Cristo. Amém? Alguém que deseja se reconciliar com Jesus, querido, vamos ficar em pé, queridos. Quero agradecer a todos que vieram cultuar ao Senhor. Tenha uma semana de vitória, tenha uma semana de prosperidade, que o Espírito Santo possa estar com você, ensinando você, guardando você e consolando você de todas as coisas. Amém? Vamos orar finalizando nossa reunião. Soberano Deus, Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa reunião essa noite. Despede o teu povo em paz, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, sair daqui comprometidos com a tua palavra, comprometidos com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá uma semana de vitória, uma semana de prosperidade, uma semana debaixo da tua graça, Senhor. Visita, Senhor, o doente, visita aquele que está aflito, que o Senhor possa estar dando livramento e operando o milagre que ainda falta, Senhor. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. E você diga, amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, diga, muito bom estar com você. Deus abençoe, queridos.